Sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, um programa de remuneração da carreira Miller, onde tratamos de assuntos mais técnicos, mas sem remunerais. E no episódio de hoje, a gente vai tratar sobre 3 assuntos bem legais. Seria sobreposição de tabela, escalonamento e por que alguns adicionais legais não entram no salário base. Segura aí que depois da vinheta a gente vem com as respostas. Consulta Aqui, mais um episódio, hoje com o João. Fala pessoal, beleza? João, hoje eu separei aqui algumas perguntas de pessoas que nos mandaram nos últimos episódios. Boa. E aí então vamos... E uma inclusive a gente já conversou em um outro episódio que é a Fala Sério. Acabei de descobrir que é uma mulher, tá? Fala Sério nos mandou o seguinte. Olá, ótimo conteúdo, mas queria tirar uma dúvida sobre o aumento escalonado de 75%. Nessa promoção que representaria 75% de aumento sobre o salário do funcionário, se fosse através de um recrutamento interno que ele participou e foi aprovado, ele não teria que ser enquadrado direto no salário da oportunidade, da vaga, que ele participou do processo seletivo interno e também concorreu com candidatos externos? Ou seja, se ele não fosse aprovado e sim um candidato externo, esse profissional que viria do mercado seria admitido com o valor cheio. Agradeço o retorno, obrigado, Mariana. Então, Fala Sério é Mariana. Obrigado, Mariana. Boa pergunta. A gente falou sobre esse tema no episódio 10, então se você está chegando aqui e não assistiu o episódio 10, a gente falou um pouquinho lá sobre o aumento escalonado, que é uma situação em que o colaborador... Caramba, eu falei errado, né? Falei colaborador. Não, você falou certo, colaborador. Colaborador. Que é quando o colaborador se inscreve por uma posição fora da trilha natural ali, né? Geralmente quando a gente tem uma trilha de carreira natural, os reajustes são mais escalonados naturalmente ali, né? Eu tenho reajustes dentro de um limite normal. Não é 75% não de uma vez. 75%. Geralmente a gente já toma o cuidado ali de criar uma trilha de carreira que tem ali reajustes compatíveis, né, de um cargo para outro. Mas, eventualmente, um colaborador acaba se inscrevendo para uma vaga maior, né? Às vezes um analista pleno, que a empresa aposta nele para assumir uma vaga de coordenador, por exemplo, ou até uma promoção fora da trilha natural dele, né? Ele está, de repente, numa área da engenharia e vai para outra. Então, às vezes acontece uma situação como essa e muitas empresas têm um limite ali de reajuste. Tem uma regra ali que o reajuste máximo numa promoção é de 25% ou 30%. Então, eventualmente, quando acontece isso, o salário mínimo do cargo que ele vai é maior, a diferença é maior do que esse limite de 25%, 30%. A empresa acaba fazendo um escalonamento, dividindo esse reajuste em parcelas para ele chegar ali no salário mínimo do cargo que ele passa a ocupar. Aí a Mariana está colocando aqui, pô, mas não seria justo ele ganhar pelo menos o mínimo do cargo que ele vai ocupar, né? A questão aqui é justamente que, normalmente, quando uma promoção tem uma diferença tão grande assim de valor, é uma aposta da empresa. Esse colaborador muito provavelmente não estava totalmente pronto para aquela vaga. Então a ideia é de que se ele tivesse percorrido o caminho todo, ele foi analista pleno, sênior, já estava ali na faixa cheia do sênior para depois virar um coordenador, dificilmente esse reajuste iria ficar acima do limite da regra ali de reajuste máximo. Então aqui é uma exceção, é uma situação que não deve ser comum e se espera que esse colaborador não esteja ainda entregando tudo o que se espera daquela vaga, mas é uma aposta que a companhia fez. Olhando por esse lado, se ela fosse trazer alguém do mercado, realmente teria que pagar ali no mínimo o valor da faixa. Mas aqui a gente está partindo de um pressuposto que a empresa está antecipando muitas etapas na carreira desse colaborador. Então, mesmo recebendo aí o reajuste dele de forma escalonada, ele está pulando várias etapas aí da trilha de carreira dele. Tá? Então, lógico que a gente não tem todos os detalhes aqui para poder, né? Acho que pode acontecer
Pode ser um caso onde isso realmente é uma situação injusta, se aquele colaborador estava esquecido lá, né? Tipo, já era para ele estar numa vaga maior e ficou muito tempo ali como pleno e de repente agora vai já assumir uma coordenação. Mas se for uma situação normal, tudo mapeadinho ali, muito provavelmente ele ainda não estava pronto para esse desafio, mas a empresa decidiu apostar nele e dar uma vaga maior aí para esse colaborador. Seria justo, então, no pressuposto, né, que a pessoa de mercado viria pronta e que internamente ele ainda teria que amadurecer alguns pontos aí para essa vaga. Então é por isso que daí seria um senso de justiça num todo aí, né? Se fosse exatamente. Isso. Até porque se um candidato de fora, por exemplo, a empresa está buscando um coordenador e acabou selecionando ali uma pessoa que não está pronto para ser coordenador. Muitas vezes, no próprio processo seletivo, a empresa já muda o perfil da vaga e fala, olha, esse candidato não está ainda pronto para ser o nosso coordenador, não é o que a gente estava buscando, mas a gente quer apostar nele, ela já vai trazer ele como analista, como supervisor, para depois dar esse passo, né? Então, acaba não acontecendo a mesma coisa da promoção interna, mas a empresa às vezes gera um step, você vai ficar ali 1 ano como supervisor, se você for bem, aí vira coordenador. Então sempre pode acontecer também algo similar, mas aí a gente usa outros recursos se for um candidato do mercado. Legal. E, João, o José Zerbeto também sempre ativo sempre aí com a gente. Obrigado, José. Obrigado mesmo, José. Mandou o seguinte, né? Parabéns, pessoal, por mais uma aula incrível sobre remuneração, sensacional, obrigado. A questão da sobreposição é algo que tenho tido muita dor de cabeça, principalmente por conta de situações em que um profissional de alto desempenho acaba ficando com um salário superior ao inicial da próxima faixa. Por exemplo, né, tem uma remuneração maior, né, o pleno tem uma remuneração maior que o sênior 1, o pleno 5, então, no caso, né? Quando esse profissional for promovido, precisará ser alocado quase no fim da próxima faixa, sênior 2 ou sênior 3, para que ele realmente receba um reajuste, o que é estranho ao meu ver. Neste caso, o ideal, pelo que entendi, é trabalhar com grades, né, mais espaçados, ou seja, trabalhar de uma forma com que os profissionais de início da faixa tenham salários superiores aos de alto desempenho, 110% e 120% da faixa anterior. Obrigado. Perfeito, José. Bom, quando a gente vai montar uma tabela, a gente tem que tomar alguns cuidados ali, né? A gente trabalha aqui com o método de Market Pricing, então a ideia é criar a tabela muito conectada ao mercado, aos valores que o mercado está praticando, mas eventualmente o mercado traz para a gente ali algumas diferenças que não ficam muito lineares, né? Às vezes a diferença do júnior para o pleno está maior, depois a do pleno para o sênior está muito pequena. Isso pode acontecer na pesquisa de mercado ou também, mesmo que a tabela esteja redondinha, com os colaboradores, né? Às vezes o colaborador fica fora da tabela, especialmente acontece isso quando a inflação está alta. Os acordos coletivos ficam muito altos, nem sempre a empresa tem, o mercado está acompanhando, né, esses acordos, e às vezes o colaborador fica fora da tabela. Quando ele vai ser promovido, meio que o salário previsto para o próximo cargo já é o salário que ele já estava ganhando. Então, às vezes acontece isso. Quando é uma questão de pesquisa, para a gente equilibrar isso, a gente usa alguns recursos de estatística. A gente tem um curso mais aprofundado sobre estatística para remuneração lá, né, como um módulo do nosso curso de cargos e salários, mas vou mostrar um pedacinho aqui. Se não ficar claro, lógico que precisa de uma base, né? Precisa ir construindo aí alguns elementos para a gente chegar na regressão estatística, que é um recurso que a gente vai usar aqui. Mas eu vou mostrar um exemplo bem bobinho, bem simplificado aqui, para a gente mostrar como que dá para resolver isso, Zé. Bom, então vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, bem simplificado, tá? Eu peguei um cargo bem simples aqui, nada elaborado, só para a gente tratar do conceito mesmo. Mas a ideia é a gente usar uma regressão aqui para garantir o equilíbrio interno entre as vagas, para eu poder eliminar essa distorção, essa sobreposição tão grande que aconteceria aqui entre os níveis 2 e 3, se eu usar o valor real aqui que eu obtive na pesquisa. Então eu vou colocar
toda a carreira do cargo aqui, 1, 2 e 3 no caso, eu poderia também fazer do auxiliar até o diretor, provavelmente daí ficaria melhor com uma regressão exponencial. E aí eu vou ajustar, de acordo com essa linha de tendência, os valores de cada um dos cargos. Assim eu garanto que a diferença entre o nível 1 para o 2 e a diferença do 2 para o 3 vai estar nos mesmos patamares. Assim eu continuo me baseando na pesquisa, essa linha de tendência foi projetada aqui com base nos valores da pesquisa, mas eu vou deixar a diferença de um cargo para o outro suavizada, essas distorções, utilizando essa técnica, tá bom? Lá no nosso curso a gente ensina passo a passo, desde ali o que é a mediana, a diferença da mediana para a média. Depois a gente pode falar disso também se tiver outras dúvidas de estatística, mas a ideia aqui é usar então essa técnica da regressão linear para fazer esse ajuste e evitar que eu tenha uma distorção, uma sobreposição tão grande aqui entre as faixas se eu usar direto o valor da pesquisa. Legal, João. E uma outra questão que eu queria colocar para você aqui, essa também a gente recebe bastante, principalmente os consultores no dia a dia, é por que os adicionais legais, principalmente a periculosidade, né? O pessoal já fala, por que a periculosidade não entra dentro do salário base? Então, por que os adicionais legais não entram no nosso salário base? Bom, sempre que a gente fala de periculosidade, gera muita dúvida mesmo. Afinal de contas, é um adicional de 30%, né? Faz muita diferença. Então, para as empresas que pagam, como é um valor muito significativo, gera essa dúvida. Poxa, eu não deveria considerar isso na hora de me comparar com o mercado, porque aqui o colaborador recebe 30% a mais. Agora, vamos pensar nesse adicional. O que está dizendo aqui? O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física. Então, ele é um adicional que ele está vinculado a uma condição. O colaborador está exposto a uma condição de periculosidade. Se você fizer um trabalho de segurança, mudou a tecnologia, deu um jeito ali, você não precisa mais pagar esse adicional. Agora, salário é uma coisa que a gente não pode reduzir. Então, por aí a gente já vê, né? Ele é um adicional. Então, eu estou pagando 30% a mais do que o mercado, porque aqui a gente precisa pagar periculosidade. É exatamente isso que a lei quer dizer. Você precisa pagar esses 30% a mais em compensação ao risco que o colaborador está exposto, né? Então, realmente, a empresa que precisa pagar periculosidade, ela deveria se comparar com o mercado no salário base e depois ainda pagar mais 30%. Por isso que é super importante tentar eliminar esses riscos, né? Lógico que para alguns segmentos isso é impossível. A gente trabalha com algumas empresas que têm esse adicional para muitos colaboradores, mas é algo ali inerente ao segmento mesmo dessa empresa. Então, o colaborador está exposto a esse risco, eu preciso pagar os 30% a mais. Imagina a seguinte situação, você tem numa empresa, vamos pegar uma situação mais comum, né? A empresa tem 2 técnicos de manutenção. Um vai trabalhar na área mecânica, não vai estar exposto a um risco que exige o pagamento de periculosidade, e o outro vai trabalhar na área elétrica e esse sim vai estar exposto. A ideia é o mesmo cargo, um deles, a remuneração base, o midpoint desse cargo vai ser o mesmo, mas para um deles que está exposto ao risco, eu preciso pagar 30% a mais que o outro. Agora, não é correto eu dizer que esse colaborador, que esse cargo paga 30% a mais. Não, é simplesmente um colaborador que está exposto a uma situação que exige esse adicional, que ele vai receber os 30% a mais que o outro. Eu fiz um trabalho ali de segurança do trabalho, mudei as regras e tal, ele não está mais exposto ao risco, os dois voltam a ganhar o mesmo salário, que agora eles não estão mais expostos a riscos diferentes. Os dois têm a mesma condição de trabalho, voltam a ganhar igual, tá? Então, a ideia é essa. Eu sei que, 30% faz muita diferença, mas não é algo que faz parte da estratégia salarial da empresa, que não, esse cargo aqui é mais estratégico, então a gente vai pagar 30% a mais. Não, é simplesmente o cumprimento de uma obrigação legal que tem a ver ali com a exposição do colaborador. É lógico que tem sempre o jeitinho. A gente já viu casos em que a empresa decide se comparar com o mercado considerando já a periculosidade. Então eu vou ter que pagar periculosidade, o mercado paga
X, eu vou tirar 30% aqui na hora de me comparar. Na prática, essa empresa não está pagando periculosidade. Ela está se comparando ali com o mercado já considerando o adicional, então ela não está pagando adicional nenhum. Tá? Então é isso que a gente precisa pensar. A empresa que expõe o colaborador a um risco, que precisa pagar esse adicional, ela tem que pagar 30% a mais do que o mercado está pagando para essa função. Beleza, João. Explicado. Agradecer, né, a Mariana e o José pelas perguntas, né? Espero que vocês continuem mandando mais perguntas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo eu vou deixar um link, tá, com o material para você baixar, com tudo que a gente conversou aqui hoje. Curte o nosso vídeo, compartilha ele. Tá? Caso você queira também testar nossa plataforma de pesquisa, pode acessar lá o nosso site e tem um modelo de teste para você. Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente sempre aqui. João, obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau.